Me diz uma coisa, você sabia que os quadrinhos no Brasil surgiram muito antes da Marvel e da DC? E que o pioneiro dessa linguagem nas Américas foi um italiano que fez do Brasil sua nova casa lá no século XIX? Não sabe? Pois é, estamos falando do Angelo Agostini, um dos maiores nomes da nossa cultura visual. Ele foi artista, cronista, crítico social, mas claro, muito mais do que um desenhista talentosíssimo. Angelo Agostini usou a sua arte como denúncia, registrando com humor e indignação as injustiças do Brasil colonial. Ele foi criador de personagens icônicos como Nhonho Kim e Zé Caipora. Ele ajudou também a formar os primeiros quadrinhos brasileiros e influenciou gerações de artistas. Se você conhece um pouco desse universo, você sabe que o prêmio Angelo Agostini é em homenagem a ele, a importância que ele tem. Por isso, nesse vídeo, você vai conhecer a sua trajetória, da juventude revolucionária na Itália à sua atuação abolicionista e republicana no Brasil. Ele foi um artista à frente do tempo dele, cuja obra ainda inspira até hoje. Então, nesse vídeo, você verá a vida do Agostini. Seja muito bem-vindo ao canal Reduto da Arte, eu me chamo Will Barros e depois da vinheta eu conto mais. Fica aí. Angelo Agostini nasceu em 8 de abril de 1843, na cidade de Vercelli, na região de Piemonte, então pertencente ao Reino da Sardenha. Esse período foi decisivo para o processo de unificação italiana, conhecido como Ressurgimento, que movimentava toda a Península Itálica em torno de ideias nacionalistas, liberais e antimonarquistas. A região de Piemonte era um dos polos mais ativos desse movimento, sob a liderança do Conde de Cavour e do rei Vítor Emanuel II. Assim, Agostini nasceu em um ambiente social e político altamente efervescente, onde se debatia intensamente sobre democracia, unidade nacional, laicidade e o papel do Estado. Seu pai era advogado e envolvido com ideias liberais, defensor do pensamento de Mazzini e do republicanismo. Já sua mãe era uma pianista de formação clássica, imersa na cultura romântica europeia e educadora dedicada. Com a morte precoce do pai, coube a ela educar Angelo, levando-o para centros culturais como Turim e Milão, onde o menino teve contato com artes visuais, literatura, jornalismo e música erudita. Em Turim, possivelmente, frequentou salões intelectuais e teve acesso a publicações ilustradas estrangeiras como Le Charivari, da França, e Push, da Inglaterra. Em 1859, com apenas 16 anos, Agostini e sua mãe emigraram para o Brasil. A motivação pode ter sido tanto econômica quanto política. O país latino-americano oferecia oportunidades para artistas e profissionais liberais europeus, e o clima mais estável do Império do Brasil nos tratava com os conflitos armados que assolavam a Itália. Chegaram ao Porto de Santos e fixaram residência em São Paulo, então uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, com um ritmo ainda colonial, mas que começava a se transformar devido ao ciclo do café e à expansão do ensino superior e da imprensa. O Brasil vivia sob o governo de Dom Pedro II, um monarca de perfil ilustrado, defensor da ciência e das artes, mas que mantinha uma estrutura social profundamente desigual, baseada na escravidão e no poder da aristocracia rural. A imprensa era limitada, com forte presença de censura, mas começava a se expandir em centros urbanos como Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Foi nesse contexto que o jovem Agostini, dominando técnicas de desenho, litogravura e uma cultura visual refinada, rapidamente encontrou espaço como ilustrador e caricaturista. A partir dos anos de 1860, Angelo Agostini passou a atuar ativamente como ilustrador de revistas satíricas e jornais políticos. Em 1864, passou a colaborar com uma revista O Diabo Coxo, um dos primeiros periódicos do Brasil a usar sistematicamente a caricatura como ferramenta crítica. O Diabo Coxo já apresentava um discurso altamente anticlerical, republicano e abolicionista. Os desenhos de Agostini destacavam-se pela habilidade técnica, dinamismo e sarcasmo visual, frequentemente representando padres, políticos e aristocratas em situações grotescas e contraditórias. Na década de 1870, Agostini já era um nome consolidado na imprensa ilustrada. Em 1869, fundou a revista Vida Fluminense, na qual criou o personagem Nhonho Kim. A história Nhonho Kim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, é considerada por muitos historiadores como a primeira história em quadrinhos publicadas nas Américas. A obra retrata um jovem do interior
tipicamente mineiro, que vai ao Rio de Janeiro e se espanta com os costumes, modas e hipocrisias da corte imperial. A narrativa era composta por quadros sequenciais, falas e textos de apoio, utilizando os recursos que viriam a ser consagrados no gênero dos quadrinhos. Posteriormente, em 1883, criou o personagem Zé Caipora, publicado na revista ilustrada Outro Marco da História da Imprensa Brasileira. Zé Caipora era um caçador do sertão que enfrentava injustiças sociais, corrupção e atravessava diversas regiões do Brasil. O personagem tornou-se símbolo de resistência do homem comum frente aos desmandos do poder público. Agostini fundou a Revista Ilustrada em 1876 e ela rapidamente se tornou um dos principais órgãos da imprensa republicana e abolicionista. Durante a campanha abolicionista de 1870 a 1888, Agostini foi um dos mais ativos ilustradores a denunciar, por meio de imagens, os horrores da escravidão. Suas charges retratavam castigos físicos, separação de famílias e a conivência da Igreja e do Estado com o sistema escravocrata. Em paralelo, criticava o conservadorismo de políticos como o Visconde de Rio Branco e satirizava a figura de Dom Pedro II, retratando-o como um monarca distante e conivente. Agostini não apenas desenhava, ele escrevia os textos, editava as revistas, escolhia as pautas e dirigia a concepção visual de suas publicações. Era um artista polivalente e um intelectual completo. Sua produção era manual. Ele dominava técnicas como nanquim, pena de ferro, papel vegetal e clichê em zinco, acompanhando as inovações tecnológicas que revolucionavam a imprensa na segunda metade do século XIX. A Proclamação da República, que acontece em 1889, inicialmente foi comemorada por Agostini como uma vitória política. Contudo, a instalação de um governo militar sob Deodoro da Fonseca logo gerou frustração. A esperança de uma república popular, democrática e laica foi substituída por uma oligarquia militar e cafeeira. Agostini, com sua tradição de independência crítica, não poupou novos governantes. Suas charges atacavam a burocracia, a repressão aos movimentos operários e o continuismo de práticas corruptas. Nos anos de 1890, ele passou a colaborar com novas publicações, como Tico Tico, voltado ao público infantil, o Malha e Careta. Ainda que sua atuação política tenha se reduzido, sua influência como formador de gerações de artistas foi expressiva. Fundou oficinas de desenho e incentivou a profissionalização do ofício de ilustrador. Acreditava que a caricatura e os quadrinhos eram linguagens artísticas autônomas, com capacidade narrativa e impacto social. A passagem do século XIX para o século XX trouxe novos desafios. A fotografia começava a dominar a imprensa. A produção de imagens se tornava industrial e novos artistas surgiam, com linguagens mais modernas. Ainda assim, Agostini soube adaptar-se, mantendo sua relevância até seus últimos dias. Ângelo Agostini faleceu em 23 de janeiro de 1910, no Rio de Janeiro, deixando uma obra monumental, composta por milhares de desenhos, charges, personagens, capas de revistas e artigos críticos. Seu legado permaneceu apagado por décadas, até ser resgatado por pesquisadores da história da imprensa e dos quadrinhos no final do século XX. Em 1884, foi criado o Prêmio Ângelo Agostini, destinado a homenagear artistas que se dedicam há mais de 25 anos aos quadrinhos brasileiros. Agostini passou a ser conhecido como pioneiro mundial na linguagem dos quadrinhos, ombreando com nomes como Topfer e Bush. Mais que um desenhista, Agostini foi um intelectual visual, um agente crítico da história brasileira. Seu trabalho oferece um testemunho visual insubstituível sobre o Brasil imperial, o abolicionismo, a república e a formação da identidade nacional. A força de seu traço continua a inspirar artistas, jornalistas e pensadores gráficos até hoje. Ângelo Agostini transcendeu os limites da arte e do jornalismo para se tornar um dos maiores influentes cronistas visuais da história brasileira. Sua obra não apenas documentou, mas também influenciou os rumos da opinião pública em tempos de profundas transformações sociais e políticas. Ao representar graficamente os contrastes entre elite e o povo, entre monarquia e republicanismo, entre escravidão e liberdade, Agostini revelou com clareza os dilemas estruturais do Brasil. Seu trabalho permanece atual não apenas pela genialidade técnica, mas pela coragem intelectual com que enfrentou os poderosos e deu voz aos silenciados. A história de Ângelo Agostini é também a história da formação de uma consciência crítica no país, mediada por imagens de impacto, personagens simbólicos e uma visão de mundo profundamente humanista. Redescobri-lo é também redescobrir o papel da arte como instrumento de transformação social e como linguagem capaz de transcender o tempo, a política e os limites do papel impresso.